Olá, tudo bem? Eu sou o professor Odair do IFSU Campus Pelotas. Estamos trabalhando com Cálculo 2 e estamos na semana 11. Estamos trabalhando nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Química, com a disciplina de Cálculo 2. Estamos falando sobre integrais duplas. Na semana 11, então, o assunto é mudanças de variáveis para integrais duplas. Antes disso, vamos recordar um pouco como nós fazíamos lá nas integrais de funções a uma variável no cálculo 1. No cálculo de integrais de funções de uma variável real, um dos métodos utilizados foi o de substituição de variáveis, que é baseado na fórmula integral de a até b, definida de f de x dx, que é igual à integral de c a d da f de g de u, g' de u du. O que significa isso? Que nós estamos trocando a variável x por uma expressão de u e, consequentemente, nós temos que trocar o dx por um ajuste que é o g' de u du. De onde sai esse g', a derivada de g em relação a u du? Quando nós definimos qual é a expressão que nós vamos trocar o x, essa expressão g de u, então o diferencial dx vai ser igual à derivada dessa função, dessa expressão g, em função de u du, onde a g é uma função com derivada contínua em um intervalo i que contém c e d, e de modo que a g de c igual a a e a g de d igual a b. Nos limites de integração de a até b relativos à variável x, então nós temos que adaptar esta variação agora em relação à nova variável u. Quando x é a, na minha relação do x com g de u, vou ter que determinar qual é o valor de u para que g de u seja igual ao x igual a a. Para o limite superior, então, igualmente, quando x igual a b, eu tenho que achar um valor para u que verifique a relação x igual a g de u. Além disso, supomos que f seja contínua na imagem de g. Agora vamos verificar aqui num exemplo, calcule a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 3x mais 1 dx. Uma integralzinha bem simples, só para mostrar aqui a troca de variáveis. Quando a gente quer utilizar o método de substituição de variáveis para resolver uma integral, nós buscamos uma expressão do tipo 3x mais 1 e vamos tentar substituir esse 3x mais 1 por uma nova variável u, de forma a simplificar a expressão. Então, esse é o objetivo. Vamos trocar 3x mais 1 por u. Consequentemente, nós determinamos o du, que vai ser igual à derivada, que é 3, vezes o diferencial dx. Trocamos, então, o 3x mais 1 por u, vai ficar a raiz quadrada de u. E aqui o du vai ser igual a 3x, ou nós colocamos esse 3 para cá dividindo o du, fica então dx vai ser igual a du sobre 3. Então, no lugar do dx, colocamos du sobre 3, e esse sobre 3 vem para frente 1/3 vezes a integral. E os limites de integração, 0 e 1 para x, tem que trocar para os limites de integração da variável u. Então, quando x igual a 0, nós temos que, aqui, colocando 0, o u vai ser igual a 1. E, por outro lado, se o x é igual a 1, colocamos 1 aqui no lugar do x, então o u vai ser igual a 3 vezes 1 mais 1 igual a 4. Então, se o x é igual a 1, o u tem que ser igual a 4. Então, os novos limites de integração para a nova variável u vai ser de 1 até 4. Agora, com esta nova variável, então, ficou simples a integral. Aqui eu tenho u na meio du. Então, a solução dessa integral é u na 3 meios, que é u na meio mais 1, sobre 3 meios, já colocamos para cá, multiplicando por 2/3, variando de 1 até 4.
Então aqui nós só colocamos os limites de integração, então no lugar do u colocamos o 4, vai ficar raiz quadrada de 4 ao cubo, que dá 8, menos, agora no lugar do u colocamos 1, fica raiz quadrada de 1 ao cubo, vai dar 1. 8 menos 1 dá 7 vezes 2, 14 nonos. Esse é o resultado, então, desta integral, trocando 3x mais 1 por u e, consequentemente, ajustando o dx para du. Essa é a forma normalmente utilizada lá no cálculo 1 quando nós usamos o método de substituição de variáveis. Mas, na realidade, a troca que nós vamos fazer não é u por 3x mais 1. Na verdade, nós trocamos o x por uma expressão de u. Como diz aqui na integral, nós vamos trocar o x por uma g de u. Então, aqui, isolando o x, colocando 1 para cá, fica u menos 1, depois divide por 3, portanto, ficamos então com a expressão x igual a u menos 1 dividido por 3. Então, voltando aqui na integral, então, na realidade, na resolução da integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 3x mais 1 dx, então fica 3 vezes o x trocando por u menos 1 sobre 3, mais 1. No lugar do dx, então, vai ser a derivada, ou g', vai ser 1/3 vezes o diferencial du. Seria esta fórmula que nós estamos utilizando aqui. Então, no lugar do dx, colocamos 1/3 de du. Simplificando o 3 com o 3, vai ficar u menos 1 mais 1, simplifica menos 1 com 1. Então, volta na forma prática que nós utilizamos na resolução anterior. Fica em 1/3 da integral de 1 até 4 da raiz quadrada de u du. Resolvendo da forma que nós fizemos antes, fica 14 nonos. Então, observe aqui que, na verdade, nós trocamos x por u menos 1 sobre 3. Ou seja, nós vamos trocar o x por uma expressão de u, e o dx, então, vai ser igual a g', a derivada de g em relação a u, vezes o diferencial du. Então, vamos salientar aqui que sempre que nós vamos querer fazer uma troca da expressão 3x mais 1 por uma variável u, na verdade, o que a gente faz é a troca da função inversa desta relação, ou seja, x igual a uma g de u. Na mudança de variáveis de x por uma g de u, nós temos que trocar o intervalo de integração de 0 a 1, que é para x, para o intervalo de 1 a 4, que é relativo à variável u. Nesta troca, como a transformação é uma transformação linear, então o intervalo de 0 a 1 teve um deslocamento de uma unidade, aqui começa em 0, aqui começa em 1, e por outro lado, aqui o tamanho do intervalo vai de 0 a 1 e aqui vai de 1 a 4. Então aqui eu tenho o tamanho do intervalo 1 unidade e aqui eu tenho 3 unidades. Então nessa mudança de variáveis de x para u, nós passamos do intervalo de 1 unidade para 3 unidades. Então, consequentemente, o valor da integral em relação a x vai ser 3 vezes menor da integral em relação à variável u. Então, esse 1/3 aqui, que é da derivada da g em relação a u, veio compensar esse aumento do intervalo de integração. Cerramos aqui a primeira parte das mudanças de variáveis, que nós fizemos aqui uma introdução, com o exemplo de uma integração a uma variável do cálculo 1. Voltamos no próximo vídeo, então, para falar sobre mudança de variáveis com integrais duplas propriamente dita.